Agora, tudo tem uma história, né? Então, assim, imagina que se acontecer uma situação com você, você vai contar essa situação. Quando tem duas pessoas discutindo sobre um fato, uma queixa no relacionamento e tal, a gente está contando uma história um para o outro. Então eu estou contando uma história para você. Quando eu vou contar para um amigo ou para uma amiga essa história, eu também estou narrando um fato. Então toda a relação que a gente tem uma historinha. E toda relação que tem uma historinha, vamos colocar como se fosse um teatro. Às vezes a gente vai contando para o outro e vai até fazendo movimentos e tal, faz uma encenação. Então imagina que você está num teatro agora. E nesse teatro da sua vida, e você passou por uma situação com alguém, etc. Em qualquer momento, você tem então uma figura do roteirista, ou seja, a pessoa que escreve a história, que está dizendo, a história está acontecendo dessa forma. Você tem a figura do diretor, que é aquele que dirige, que organiza, que dá ênfase. Num teatro não é assim? Então você tem um diretor. Ele pega o roteiro que ele recebeu e ele começa a dirigir o roteiro. Ele dá ênfase aqui, tira ali, tira alguém, bota um personagem, tira um personagem, coloca uma Coloca alguém em situação, tira uma destaque. situação. Exatamente. E do roteiro também a gente tem o roteirista, então o diretor, e aí a gente tem o personagem principal, que é o quê? O O protagonista. protagonista. E também nós temos os personagens secundários, que são aqueles outros. Como é que tem um nome específico de personagem secundário? Coadjuvantes, que são os coadjuvantes. E também você tem os figurantes, as pessoas que simplesmente estão ali. Qual é a expertise de um manipulador? Ou ele vai manipular o roteiro, ou ele vai manipular, né, vai dirigir a situação para que Dirigir a ele a cena. cena, para que ele consiga dar ênfase naquilo que o beneficia. Ou ele vai tirar o dele da reta como protagonista, ou vai colocar você como protagonista de uma situação ruim, ou ele como um protagonista de uma situação boa, Boa. né? E vai tirar a sua cena de qualquer jeito de você e vai se colocar talvez só como figurante, que fulano viu, que fulano concordou, fulano estava assim, tanto é que fulano fez até um comportamento assim, assim assado. Então, ele dirige a cena. Então, o manipulador, ele é um excelente Diretor. diretor da cena. Então, o diretor da cena, ele tem o poder, o domínio sobre aquilo que está acontecendo. Então, o que o manipulador faz? Em busca de colocar os seus benefícios, ele vai te colocar sempre nessa posição em que talvez você só vai ser o protagonista quando aquilo beneficiá-lo. Então, a probabilidade de a história mal contada, em que a ênfase dos comportamentos ruins seja em você, é muito simples, porque ele simplesmente ele vai te manipular, dando ênfase, reescrevendo a história e tal, e daqui a pouco você está numa confusão mental tão grande que você realmente não sabe qual é a história verdadeira. E não é assim desde o início, de maneira que você já saca logo de cara e tem a chance de pular fora. No começo, não. Até porque ele vai se aproximar de você, porque de alguma forma você favorece a história que ele quer contar sobre si mesmo. Então, às vezes, por exemplo, num relacionamento afetivo, ele atrai uma namorada que naquele momento vai fazer bem a imagem dele, ao status dele diante de um determinado grupo. Então ele vai tratar ela super bem, porque ele quer ostentar aquela pessoa ali naquele meio. Mas conforme a relação começa a evoluir ali, aí ele começa a fazer essas direções aí de cena, de roteiro e tal, de trocas de inversões de papéis, justamente para se beneficiar conforme o interesse dele.